A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvinte deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berta Silveira. A palavra que eu tenho para hoje, e eu quero ler, é um pouco extensa. Fala a respeito de Filipe e Eunuco, que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, e eu quero ler até o versículo 40, vou ler todo esse trecho. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e participe para outros também deste canal. Vamos à leitura então. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, Eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciou o evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Meus irmãos, uma palavra poderosa. Este Filipe aqui é um dos 7 diáconos. Na perseguição que houve, ele foi para Cesareia e ali começou a pregar. E Jesus começou a curar, começou a fazer uma obra poderosa, avivamento. Mas ninguém tinha sido batizado com o Espírito Santo. E quando a igreja de Jerusalém soube, enviaram para lá Pedro e João, o qual, orando, impondo as mãos, Jesus batizou com o Espírito Santo. É dentro deste movimento, deste avivamento, que acontece essa passagem. Parece estranho o anjo do Senhor chegar para Filipe: deixa esse avivamento aí. Vai para o caminho de Gaza que está deserto. Mas o Senhor, meus irmãos, ele tem os seus propósitos. E Filipe obedeceu. É bom quando nós obedecemos o Senhor, a palavra de Deus, a obra de Deus, o Espírito Santo. E quando Filipe chega no caminho de Gaza, ele deparou com aquele quadro. Aquele homem importante da Etiópia, que era o eunuco da rainha de Candace, ele estava descendo, ele estava voltando para sua pátria.
E por incrível, ele estava lendo o profeta Isaías, que para nós é o capítulo 53. E ele não conhecia, não sabia. E Filipe disse assim, tu entende o que lês? Ele disse, como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Meus irmãos, a palavra também tem que ser explicada. E ele subiu para a carruagem. E foram na carruagem. E aí Filipe falou a respeito de Jesus, coisa gloriosa, meus irmãos, coisa poderosa. E esse homem creu. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Este homem já era um adorador, mas não conhecia de Jesus. E aí apareceu água, o homem disse assim para Filipe, Filipe, tem aqui água. O que é que impede de eu ser batizado? Nós notamos que a conversa foi longa, meus irmãos, a explicação foi longa. E Filipe disse, olha, é possível se tu crer de todo o coração. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meus irmãos, que declaração poderosa. E mediante isso, mandou parar o carro. E desceram ambos a água. Tanto Filipe como o eunuco. E Filipe batizou o eunuco, meus irmãos. E uma coisa importante relacionada aqui na palavra. Quando ele acaba de batizar o eunuco, a palavra nos diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Houve um arrebatamento. O arrebatamento é bíblico, meus irmãos. E a palavra diz que o eunuco não viu mais a Filipe. E jubiloso continuou seu caminho. Ele foi embora. E Filipe se achou em Azoto. Meus irmãos, não sabemos como foi esse arrebatamento. Não sabemos se o Espírito do Senhor levou em corpo, se desmaterializou ele ali e materializou logo. Eu sei que ele apareceu em Azoto, mas houve um arrebatamento, coisa gloriosa. O eunuco, ele foi contente no seu caminho, continuou, jubiloso. Esse eunuco levou o evangelho para a Etiópia, meus irmãos. Deus trabalha de uma maneira poderosa. Tira Filipe, o evangelista, de um avivamento. Ele fala para um homem só, batiza este homem. Este homem era crente, ficou mais crente ainda. E leva o evangelho para a Etiópia. Coisa poderosa, né? E depois do trabalho feito, não precisava ele ficar mais no caminho de Gaza com o eunuco. Não. Aí o Espírito do Senhor arrebatou ele. Se achou em Azoto. Está lá no litoral agora. E a palavra diz que ele tinha que voltar para casa. E ele começa a vir. E à medida que ele ia passando, anunciava o evangelho em toda a cidade. Não sei quanto tempo levou isso para caminhar de Azoto até Cesareia. Mas foi uma obra poderosa. Meus irmãos, o importante é nós ficarmos na vontade de Deus, meus irmãos. Ficar na direção do Espírito Santo. O Senhor, pelo poder do Espírito Santo, ainda hoje continua curando, continua batizando com o Espírito Santo, continua salvando e continua fazendo também arrebatamento. É quando Ele quer, não é como o homem quer, não. Arrebatamento é algo tão poderoso, tão especial. Não é vontade do homem. Ali não foi vontade de Filipe, mas o Senhor trouxe Filipe até Gaza. Ele veio pelas suas pernas, seu caminho próprio. Fez o trabalho, realizou a obra. Agora eu vou te levar para Cesareia de volta, mas primeiro tu vai ter que passar em Azoto. E eu vou te arrumar um transporte. E arrumou um transporte espiritual, ele sendo arrebatado. Não sabemos como. A Bíblia fala muito do arrebatamento de Ezequiel, que umas tantas vezes veio a Jerusalém, mas foi em espírito. Aqui não sabemos como foi. Ele se achou em Azoto. E como ele era evangelista, cheio do Espírito Santo, na cidade que ele ia passando, ele anunciava Jesus. Até que chegou a Cesareia e volta novamente para o avivamento. Meu irmão, Deus tem todo o poder. Ele sabe o que é preciso e o que é necessário. Eu quero terminar agora essa palavra, que foi uma leitura meio extensa,
Vamos ficar na vontade do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar na direção do Espírito Santo, que ainda é real. O Espírito Santo continua operando. Nós temos por esse Brasil afora, o mundo afora, muito testemunho poderoso da operação do Espírito Santo. É uma realidade. É o homem se colocar. Ele usa quem quer, onde quer e como quer. Não é como nós queremos. É como o Senhor quer. Agora, uma coisa importante, nós ficamos à disposição do Senhor. Se Filipe não tem vindo fazer a obra, o evangelho não tem ido para a Etiópia. E o ministério seu, dali daquele momento, seria um fracasso. Mas ele obedeceu. Vamos ficar, meus irmãos, na obediência, na unção e na direção do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a todos. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, eu tenho pregado esta palavra, Senhor, a respeito do eunuco e Filipe, esse arrebatamento, essa salvação, Senhor, e abençoa todo o teu servo que ouviram, sirva de entendimento para entendermos que tu é o mesmo e continua operando e faz a tua obra como quer. Tu usa quem quer, quando quer e a hora que quer, porque tu és o dono da obra. Que nós possamos nos colocar nas tuas mãos e deixar ser usado por ti. Pai eterno, eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.